A distração, ela não é falta de foco. A distração nada mais é que um excesso de ruídos, um excesso de informações interna. Se você já percebeu que mesmo tendo consciência, mesmo você tendo ferramentas que você pode estar praticando no seu dia a dia, ou algum lugar, um ambiente onde você busca ali autoconhecimento, no dia a dia parece que tem dias que vai te puxando, você vai se distraindo, às vezes bate uma moleza, aí você começa a se distrair com o celular, começa a se distrair com mensagens, começa a se distrair com os seus próprios pensamentos e começa a se distrair até mesmo com os seus impulsos. Você está tão distraído que você não reconhece, não consegue perceber nem a forma como você está reagindo com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Então esse vídeo aqui, ó, é para você, tá bom? Até porque eu não quero falar sobre foco, disciplina, produtividade, na verdade eu quero falar sobre distração, só que a partir de um ponto de vista um pouquinho diferente, então fica aí no vídeo. Aproveitando, curta, comenta, se você teve algum insight, se você teve alguma ideia, compartilha aqui com a gente porque isso ajuda muito no nosso desenvolvimento e no conteúdo que eu estou entregando aqui para vocês, tá bom? Se você parar para analisar, as distrações elas não são os maiores problemas, na verdade as distrações elas são mensageiras do ponto onde a presença não consegue ser sustentada. Olha que forte que é essa frase. E antes de tudo isso, a gente precisa considerar um assunto muito importante. Estudos mostram que aqui no Brasil, nós passamos muitas horas conectados ali com a rede social. E em alguns levantamentos, nós ficamos até mais de 9 horas conectados ali com redes sociais, com mensagens, com algum tipo de estímulo digital no caso. E até mesmo quando nós não estamos fazendo nada, estamos meio que de bobeira ali nas redes sociais, esse tempo ele é um tempo perdido, esse tempo ele está influenciando diretamente ali na nossa atenção, na nossa presença, na nossa capacidade da gente permanecer naquilo que realmente importa, seja uma leitura, seja o seu trabalho, seja uma conversa com as pessoas. Quando a gente fala de distrações, as pessoas geralmente associam isso com celular, com videogame, com rede social, ou até mesmo com excessos de estímulos externos. Mas isso, na verdade, é apenas a superfície, porque o celular ele está aqui para facilitar a sua vida, o notebook está aqui para facilitar a sua vida, a inteligência artificial está aqui para facilitar a tua vida. Então, qual que é o problema disso? Por exemplo, uma fábrica de chocolate, o intuito dela não é criar um exército de pessoas diabéticas consumindo açúcar, que nem um doido. Não. A primeira ideia de uma fábrica de chocolate foi trazer um prazer para você, né? Então, o que acontece? Que o ser humano ele tem esse dom, essa capacidade de criar um estímulo excessivo diante daquilo e não conseguir sair daquele comportamento. Até porque nenhuma distração ela vem de fora, na verdade ela vem de dentro, ela vem de uma necessidade não suprida e que a gente precisa olhar para isso. Então eu trago 3 pontos para você que dentro da análise junguiana a gente fala muito sobre isso. Que o primeiro são os complexos, que são núcleos que guardam, que carregam memórias de afeto, ou até mesmo de tensões, de algum trauma que existe ali no seu corpo, que aconteceu em algum momento da sua vida. Desde o momento que você estava sendo gerado ali na barriga da sua mãe, até nos dias de hoje. Tudo isso, tudo que aconteceu nesse processo, desde quando você começou a ser materializado aqui, tudo aquilo ali influenciou você, as emoções que a sua mãe sentiu na sua gravidez, a forma como você foi recebido, a forma como você foi gerado. Então tudo isso está ali, ó, influenciando de alguma forma. O segundo ponto são as projeções. A mente, ela sempre vai estar projetando as coisas, então seja os seus pensamentos, seja as suas expectativas, seja até mesmo as suas comparações com outras pessoas ou com aquilo que você acha bonito, então você sempre vai estar criando projeções. E não porque você está errado, porque alguma coisa é negativa, não é nem por isso, mas é algo que está dentro de nós, que está chamando, que está precisando ser visto, ser reconhecido. Alguns anos atrás eu vivenciei um processo sobre projeções que foi a primeira vez que eu percebi o que é uma projeção na minha vida, né? A gente tinha um grupo de amigos onde a gente tocava música e a gente estudava juntos ali, né? Nós tínhamos um grupo musical e tinha um rapaz que ele tocava violão muito bonito, ele cantava e tudo mais, e as pessoas admiravam ele, sempre elogiavam, então ele sempre estava recebendo elogios e ele ficava muito feliz, ele se sentia muito bem, se sentindo valorizado, reconhecido, né, por uma coisa que ele faz ali de coração mesmo.
E eu observava aquilo, só que no meu silêncio eu observava e ficava, cara, mas ele tá se achando demais, olha como ele se acha superior e melhor que todo mundo e tudo mais. E aquilo de alguma forma me incomodava muito. E aí eu comecei a criar várias projeções de uma pessoa mesquinha, de uma pessoa que se acha que é melhor que todo mundo. Então eu projetei essa versão para fora, sendo que na verdade a pessoa estava vibrando muito, ela estava se sentindo super valorizada e isso estava crescendo, né? A gente estava aprendendo muito com isso. E quando eu olhei para isso, eu falei, caramba, cara, na verdade por trás dessa projeção existe uma grande admiração, uma grande motivação, uma inspiração para que eu possa crescer também. Só que eu tô negando tanto isso dentro de mim porque eu tenho vergonha, porque eu acho que eu não sou bom o suficiente, por conta das nossas crenças, a gente acaba se fechando e acaba não se permitindo transbordar e ser transbordado pelas outras pessoas também. Então foi aí a primeira vez que eu vi a projeção ali batendo forte em mim. O terceiro ponto é que o nosso inconsciente ele sempre vai buscar passagem para se tornar consciente. E quando não existe espaço consciente para isso, o inconsciente ele começa a criar ruídos, ele começa a criar várias projeções, vários julgamentos, começa a criar muitas informações ali, onde você fica, sabe, exausto, aquela pessoa que ela tá ali, tá de boa, tá tudo certo ao redor dela, a casa tá limpa, tá todo mundo tranquilo, só que mesmo assim, dentro dela existe uma pressão. Caramba, Carol, quanta coisa tem pra fazer e você tem que fazer, nossa, mas você não tá fazendo nada, você tá aí descansando, mexendo no celular, mas você tem que descansar. Aí você vai descansar, daí você fica, ai meu Deus, eu não consigo descansar, quero mexer no celular. Aí você mexe no celular, consegue imaginar, visualizar essa pessoa, talvez essa pessoa seja você também. E é aí que a gente percebe que a distração, ela vira uma tentativa de autorregulação. Ou seja, a distração ela aparece exatamente naquele momento onde o seu corpo não se sente pertencente naquilo que você está vivendo. Por exemplo, você está ali mexendo no celular e você não quer fazer aquilo, você queria estar estudando um livro ali, lendo um livro, estudando alguma coisa, ou ir para academia, passear num parque, você realmente queria estar fazendo isso. O teu corpo precisa de luz, precisa de sol, precisa de movimento. Então, de certa forma, você precisa disso. Só que você está ali sustentando aquela distração. Logo, isso começa a criar muitos ruídos dentro de você e você começa a ficar distraído, cada vez mais distraído e cada vez mais distante do caminho que você está trilhando. E a grande chave é que a distração ela só aparece quando o corpo não se sente pertencente naquilo que você está vivendo. A sua mente pode estar evoluindo um monte, mas se o teu corpo não sustentar essa mudança, não adianta de nada você ter tantas informações, ter tanto conhecimento e não aplicar nenhum na sua vida. Quando o corpo ele sustenta aquilo que você está buscando na sua vida, você está fazendo, você está sustentando, o corpo ele acaba se sentindo pertencente e ele acaba percebendo que aquilo ali é a realidade dele e que ele ama fazer aquilo ali. Perceba que é só uma virada de chave, é só uma mudança de pensamento, não é muito difícil de conseguir perceber que as distrações é muito mais interna do que nas coisas que a gente está fazendo. Não tem problema você estar mexendo no teu celular, não tem problema você dar algumas distraídas em rede social, mensagens e tudo mais. O que tem problema são esses ruídos internos que está dentro de você, esses excessos de informações, fofoca e conversa com fulano, conversa com ciclano e tenta resolver problema dos outros e tudo mais. Todos esses ruídos estão aí dentro de você e o teu corpo ele só está pedindo silêncio, presença, só descanso. O maior erro comum que eu observo muito nos meus clientes são o controle ou tentar eliminar o mal pela raiz. Isso é um problema danado e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você tentar vencer a distração com a força de vontade, você vai vacilar, você vai cair, porque aí você vai estar criando uma crença, um comportamento onde você vai estar se auto-cobrando, se auto-julgando, você vai estar fazendo aquilo no controle, está fazendo aquilo na força, está reprimindo a energia da fluidez, está reprimindo aquela energia de você estar presente. Na presença você não está muito feliz, você não está muito triste. Na presença você está aqui, ó, contemplando, reconhecendo, de bem, em paz. Se você parar para perceber,
pessoas que são felizes, elas não incomodam ninguém. Só que felicidade não é você estar tendo os melhores materiais do mundo, tendo a melhor casa, tendo um monte de dinheiro e podendo fazer o que você quiser na sua vida. E felicidade é você estar feliz, em paz com você mesmo, aonde você está. Se você tentar vencer as suas distrações na base da força de vontade, não vai dar certo, porque você ainda vai estar sustentando o controle, a rigidez e vai estar reprimindo a emoção que você precisa experienciar. Às vezes você precisa vivenciar esse luto, esse caos interno que está dentro de você. Às vezes você precisa olhar para aquele sentimento ruim, às vezes de abandono, de insegurança, de insignificância. Você tem que vivenciar o porquê aquilo está acontecendo com você. Por isso que é muito importante você ter um acompanhamento ao longo da sua jornada, ou em alguns momentos específicos. Então, olha o ponto-chave que é isso. Quanto mais você está tentando controlar suas emoções, as suas ações, a sua agenda e tudo mais, criando aquela cobrança, mais rígido você está com você mesmo. Então a questão não é você ficar se distraindo. Na verdade, a tua mente está cansada, pedindo repouso, pedindo descanso. Quando você vai descansar, você fica ansioso, daí você fica se cobrando, porque você precisa fazer tal coisa, daí você vai lá e começa a ativar o corpo, começa a se cobrar, começa a se acelerar, sempre tentando fugir daquilo que você precisa olhar, que você precisa anotar, que você precisa entender por que aquilo ali sempre fica se repetindo, principalmente quando você está dando o próximo passo na sua vida. Sempre que você está assumindo um compromisso mais importante para o seu crescimento, esse padrão volta de novo. Ter força de vontade é muito importante. O problema é quando a força de vontade ela não tem uma sustentação, ela não tem uma base, ela não tem um corpo, estrutura para ser sustentada. Isso vira uma violência interna contra você mesmo. E aí que eu te pergunto, você tem estrutura para sustentar isso que você está manifestando na sua vida? A estrutura seria você ter um ritmo, ter uma rotina. Quanto mais você vai praticando meditação, mais aquilo vai se tornando real no seu dia a dia, né? Quando você menos vê, você está meditando. E é aqui que está a grande chave desse vídeo. Não é as nossas distrações que tiram a gente do nosso eixo. Na verdade, o que tira a gente do eixo é a tentativa de ignorar essa sensação estranha de desconforto que a gente sente quando aquilo ali está acontecendo. Então a gente tenta ignorar com alguma distração, com algo que está ali, muito acessível na sua frente, né? E a partir desse aparelho você vê o mundo, você vê a vida das outras pessoas, você se distrai com vídeos engraçados e ali você está ali, se divertindo de certa forma, achando que está descansando, mas na verdade você está apenas se distraindo daquilo que aquela sensação de desconforto está tentando se apresentar para você. Aí você sai do celular, volta de novo para trabalhar, para fazer aquilo que você tinha que fazer e novamente aquela cobrança fica ali. Por isso que é muito difícil e é muito importante a gente trazer essa conversa, a gente trazer esse tema aqui à tona. E o legal é que trazer essa integração não quer dizer que vai resolver tudo. O mais legal tá que a integração ela é você sustentar essa mudança no dia a dia, é no meio do movimento mesmo, no meio de tudo aquilo ali que está acontecendo em volta de você, sem tentar controlar nada. É aí que a integração acontece de verdade. E olha que bacana, quando eu falo sobre integração não é você resolver tudo. Por exemplo, você criar uma rotina nova, você criar uma agenda e criar uma lista de tudo que está faltando, tudo que precisa e tudo mais. Isso não é integrar. Na verdade, você só está se perdendo de novo. Integrar é você sustentar essa mudança diante de tudo que está acontecendo ao seu redor. Diante de tudo isso que está acontecendo, é mesmo assim você respirar fundo e estar ali tranquilo, alinhando ali o seu sistema nervoso. Então, para a gente trazer essa integração para a nossa vida, a gente precisa entender 4 pontos. O primeiro é que presença você se constrói no micro comportamentos, nos micro hábitos, sem ficar pensando nas contas que eu tenho que pagar, no dia que eu tenho que receber, nas pessoas que eu tenho que conversar. É você estar aqui, ó, conectado no aqui e agora, no flow, feliz com aquilo que você está fazendo. Tão feliz que você não está nem percebendo o tempo passar. E para você construir esse momento de presença, você pode trazer isso para o seu hábito, para o seu dia a dia. Então, toda vez que você terminar uma tarefa, toda vez que você finalizar alguma coisa, você vai sentar no silêncio
vai respirar fundo, vai agradecer, vai contemplar, né? Vai escrever talvez, afirmar, né, o quanto você é incrível, o quanto você é dedicado. Então isso vai te trazer um estímulo a mais para você se relacionar melhor com a presença. O segundo ponto é você nomear os seus sentimentos sem ficar brigando com você mesmo. Por exemplo, sei lá, a sombra do fugitivo apareceu ali. Você que sempre que o bicho pega, quando o negócio aperta mesmo, você dá uma espanada, você foge. Você não quer saber de ninguém, você foge, você não quer ouvir nada, você só quer fugir daquele sentimento. Então, quando as distrações aparecerem no seu dia a dia, em vez de você ficar lutando ali com a sua sombra, com a sua dor, com as suas inseguranças, você vai reconhecer, você vai olhar de frente, você vai sentar, vai respirar fundo e vai conversar, vai afirmar: caramba, eu estou com medo, mas eu estou com medo do quê? Por que eu estou agindo assim? O que eu estou sentindo? Quanto mais você se questiona, mais a sua mente se abre para você reconhecer as respostas que estão dentro de você. E o terceiro ponto é a gente aprender a voltar para o nosso corpo. Às vezes a gente está fazendo as coisas cotidianas ali do dia a dia e a gente esquece de voltar, né? A gente continua fazendo outras tarefas e esquece de ter aquele momento. Então, quando a gente aprende a respirar, quando a gente aprende a observar os nossos sentimentos, a observar o ritmo cardíaco que nós estamos ali, observar o seu sistema nervoso, se você está incomodado, se você não está, se você está muito confortável, muito relaxado. E o terceiro ponto é a gente aprender a voltar para o nosso corpo. Então, trazer a respiração, trazer sensações, pode ser um incenso, pode ser um perfume, pode ser aqueles óleos essenciais, pode ser um banho, enfim, trazer essas sensações para você, trazer ritmo para você mesmo, é voltar para o teu corpo. Às vezes fazer uma caminhada, fazer uma corrida e treinar. O corpo, ele precisa participar da transformação. Então, se você tem informação demais, traga para fora. Faça ali uma semana de práticas, uma semana de caminhada, de meditação, de respiração. Coloca isso para o corpo, traga isso para o corpo, mostra para você mesmo o quanto você realmente é capaz, em vez de você ficar ali, ó, se cobrando. E o quarto ponto é você criar âncoras simples, fáceis. Criar âncoras é você encontrar uma forma que você consiga trazer tudo isso para o teu corpo. Para mim, particularmente, é a respiração e a caminhada, a corrida. E isso traz, literalmente, quando eu estou ali correndo, suando, pingando suor, eu consigo perceber o quanto eu estou ali em estado de presença, co-criando essa realidade que eu quero para minha vida, de ter um corpo mais saudável, de ter uma mente saudável, de ter uma vida mais saudável. Então a grande pergunta aqui não é como eu elimino isso, mas sim o que em mim precisa ser sustentado a partir de agora, no meu corpo. Se você imaginar uns 3 anos atrás, perceber quanta coisa mudou ao longo desses 3 anos, quais foram as informações, os aprendizados que você aprendeu, que você experienciou, ou que você pôde perceber ao longo desses 3 anos? O que você ainda não mudou que está repetindo no seu dia a dia, na sua vida, ou que você já sabe que você quer mudar, só que ainda não foi o momento dessa mudança acontecer? Tudo isso que você viu ao longo desses 3 anos, e que você precisa, e que você queria, ou se cobrava em mudar, agora não é mais querer, preciso. Na verdade, você vivenciou todo esse tempo se curando, se percebendo, se transformando. O processo é esse, não é do dia para a noite, de um ano para o outro que a gente vai se curar, que a gente vai se transformar. Na verdade, a gente tem que reconhecer os ciclos e os processos que nós estamos diante daquilo que a gente quer se libertar. E nós estamos no ciclo de verão, nós estamos num ciclo de expressar, de sustentar todo esse movimento que nós estamos buscando na nossa vida. O verão, ele traz esse calor, ele traz essa força. E perceba que no verão também a gente fala sobre sentimentos, sobre você reconhecer os sentimentos que você está sentindo e trazer movimento para isso. Em vez de você ficar ali parado, buscando informações, tentando rastrear qual que é a origem daquele sentimento, não, você já sabe de tudo isso. E agora no verão você pode trazer essa força para você agir, para você impulsionar isso para frente. O verão, ele não vai cobrar um processo de você, na verdade ele vai expor aquilo que você ainda não mudou e está se repetindo e que agora é a hora de você fazer essa mudança. E é por isso que eu te convido para você participar da nossa mentoria e integração desse ciclo de verão que nós estamos vivenciando, que é onde nós estamos trabalhando tudo isso. É nesse ciclo que a gente vai aprender a se posicionar e assumir o nosso lugar.
Então é isso, família, uma ótima semana e até o próximo vídeo.